A Quinta-feira Santa é o ponto de virada da Semana Santa, um dia de profunda solenidade e de revelações que mudariam o curso da história humana. A narrativa se concentra no último encontro de Jesus com seus discípulos, um evento que se tornaria a base de um dos rituais mais importantes do cristianismo, a Eucaristia, ou comunhão. 1. O contexto histórico e simbólico. A celebração da Páscoa judaica. Para entender a profundidade da última ceia, é fundamental contextualizá-la como uma refeição de Páscoa, Pesach. A Páscoa judaica é uma festa anual que comemora o milagre da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, um evento central na história judaica. Durante a refeição de Páscoa, cada elemento tem um significado simbólico. O pão sem fermento, matzah, representa a pressa da fuga. As ervas amargas, maror, lembram a amargura da escravidão. E o cordeiro pascal, sacrificado e comido, simboliza o sangue que protegeu as famílias israelitas da praga da morte. Ao escolher este momento, Jesus não apenas cumpre uma tradição, mas a redefine por completo. Ele se posiciona como o novo cordeiro pascal, cujo sacrifício não libertaria seu povo de uma escravidão física, mas de uma escravidão espiritual. Ele aponta para uma salvação universal, para todos que creem, e não apenas para um povo. Este é um ato de profunda subversão teológica, transformando uma celebração de um evento histórico em uma prefiguração de seu próprio sacrifício. 2. A lição de humildade. O ato radical do lava-pés. Antes mesmo de se sentarem para a refeição, Jesus realiza um ato que choca e confunde seus discípulos. Ele se levanta da mesa, veste-se como um servo, pega uma bacia e uma toalha e começa a lavar os pés de seus discípulos. Este era o trabalho mais servil da época, normalmente realizado por escravos. Quando o impetuoso Pedro se recusa, argumentando que o mestre não deve se rebaixar a tal ponto, Jesus responde com firmeza: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." Este ato não foi apenas uma demonstração de humildade, foi uma lição prática e radical sobre a natureza de sua liderança. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Ele inverte a lógica do poder e da hierarquia, estabelecendo o serviço como a maior expressão de amor e autoridade. Ele deixa claro que, em seu reino, a grandeza não está em ser servido, mas em servir. Ele estabelece um modelo para todos os seus seguidores, dizendo: "Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também." 3. A instituição da Eucaristia, a nova aliança e o corpo e o sangue de Cristo. O ponto central e mais sagrado da última ceia é a instituição da Eucaristia. Tomando o pão e o vinho, que eram elementos centrais da ceia de Páscoa, Jesus os transforma em símbolos de seu próprio corpo e sangue, que seriam sacrificados em breve. O pão. Ele toma o pão sem fermento, dá graças a Deus, parte-o e o distribui aos seus discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." O pão, que era o maná, que sustentou o povo no deserto, agora se torna um símbolo do corpo de Cristo, que seria partido, crucificado, para dar vida ao mundo. É o alimento espiritual que sustenta os crentes em sua jornada de fé. O vinho. Em seguida, ele toma o cálice com vinho e diz: "Este cálice é o novo pacto no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados." A palavra pacto, ou aliança, é de suma importância. No Antigo Testamento, alianças com Deus eram seladas com o sangue de animais. Jesus, no entanto, declara que sua morte selaria uma nova e eterna aliança com a humanidade. Esta aliança não seria baseada em leis ou rituais do Antigo Testamento, mas no amor e no sacrifício de Jesus. Seu sangue derramado seria a fonte da remissão de pecados, permitindo que a humanidade se reconciliasse com Deus. 4. A revelação da traição, a tristeza e a profecia.
A atmosfera de solenidade é interrompida por um momento de profunda tristeza e tensão. A revelação de que um dos seus discípulos o trairá. A angústia é visível nos rostos de cada um, que se perguntam: "Sou eu, Senhor?" Jesus, com tristeza, identifica o traidor, Judas Iscariotes, um dos 12. Ele dá o pão molhado a Judas, um ato de profunda ironia e tristeza, já que, em muitas culturas da época, compartilhar o pão era um gesto de intimidade e amizade. Ao mesmo tempo, é um momento de profunda ironia e tristeza, já que o ato de compartilhar o pão era um gesto de intimidade. A traição de Judas, que acontece na mesma noite, é o primeiro passo para a paixão de Jesus. 5. A despedida e os últimos ensinamentos. A última ceia foi mais do que uma refeição e a instituição de um sacramento. Foi a despedida final de Jesus com seus discípulos. Durante a ceia e depois dela, Jesus deu seus últimos e mais importantes ensinamentos, registrados no Evangelho de João. Ele lhes dá um novo mandamento: amar uns aos outros como eu vos amei, e promete o envio do Espírito Santo, o Consolador. Ele prepara seus seguidores para sua morte e ressurreição e os encoraja a continuar sua missão, mesmo diante das perseguições. A última ceia é o momento em que Jesus, sabendo de sua morte iminente, transforma o seu sacrifício em um ato de memória, de comunhão e de esperança. Ele estabelece um ritual que seria repetido por bilhões de pessoas ao longo da história, lembrando-os de sua morte e de sua vitória sobre ela, e convidando-os a fazer parte de uma nova aliança.